Agora você já adorou ao Senhor, você já louvou a Ele. Agora Ele vai falar ao teu coração. Aleluia. Atenta, irmão, para a palavra do Senhor. Continua com essa mesma reverência, porque Deus vai falar ao teu coração. Amém? Hoje quem vai estar ministrando para a gente é o pastor Ailson. Aleluia. Aleluia. Boa noite para todos. Graça e paz. Que bom estarmos reunidos mais o início de semana com culto presencial e com certeza o Espírito Santo vai tratar com cada um de nós. Amém? E a palavra do Senhor ela vem para nos podar, para que possamos dar mais fruto. Diga assim: a vontade do meu Pai é que eu dê mais fruto. Se está bom, pode ficar melhor. Amém? Talvez você diga assim: não, pastor, mas está bom demais. Mas tem muito mais para mim e para você. Porque o nosso Pai é uma fonte inesgotável. Diga amém. Amém. Aleluia. Há um rio dentro de nós. Amém? Que podemos fluir a cada dia nesse rio. No rio do Espírito. Aleluia. Abre a tua Bíblia lá em João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Quantos aqui amam o Senhor? Ele sabe disso? Amém. Para você que está nos assistindo através dessa live, seja pela página do Ministério Família Valorizo ou pelo YouTube, que você possa ser abençoado, tá certo? Abençoando outras pessoas também, compartilhando e a cada dia crescendo na graça. Amém? Vamos perceber pela palavra do Senhor, irmão, a importância de estarmos ouvindo as mesmas coisas. A gente ouviu nesse final de semana, né? A importância de ouvirmos as mesmas coisas, porque de fato é segurança para cada um de nós. E eu estava ministrando aqui, a semana passada, falando a importância de meditar na palavra de noite, não é? Josué capítulo 1, versículo 8. Porque só dessa forma vamos fazer o que está escrito. Não é à toa que as cartas de Paulo, se você for no Novo Testamento, o texto do Novo Testamento foi Paulo que escreveu, ele falava quase as mesmas coisas para as igrejas diferentes. Porque ele entendia que ouvindo as mesmas coisas, não só ia dar segurança, mas ia chegar um momento que tanto de bater ali, aquilo que talvez seja duro compreender, ficaria fácil. Quem entende? É o ditado popular: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quanto mais ouvirmos a palavra de Deus, estamos inteirados com ela, com certeza vamos poder fazer o que nela está escrito. Então, eu e você podemos fazer nossos caminhos prosperar. Enquanto muitos estão esperando Deus fazer isso por eles, Senhor, me dá uma luz, Senhor, me dá uma revelação, Senhor, me dá uma direção. A palavra diz que somos nós que devemos fazer a nossa parte para que isso possa acontecer. A parte de Deus, irmão, é trazer o descanso, trazer a paz que excede todo entendimento. Mas o que eu acho interessante, e vamos ver, não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também, de que Deus sempre estava trabalhando em parceria. Deus poderia fazer tudinho sozinho? Poderia. Mas para que Ele deixou as Escrituras? Para que nós pudéssemos conhecer o que está no Testamento e tomarmos posse, não só no sentido de dizer assim, é meu, mas você lutar por aquilo. Quem entende? O que é preciso para mim tomar posse do que é meu? Eu tenho que ir até onde? Eu vou até lá. Eu tenho que ler o quê? Eu tenho que ser seletivo em quê? Eu tenho que me consagrar em quê? Para mim obter aquilo que já é meu, no sentido de manifestação. Porque quando Paulo fala para os Filipenses, capítulo 4 e o 9, ele estava falando para crente ali. E ele disse: olha, se você praticar o que vocês ouviram e viram em mim, o Deus da paz estará com você. O que isso quer dizer?
que Deus não está com todos os filhos dele. Não é que Deus não queira. Não é no sentido de estar dentro, é no sentido de manifestar aquilo que ele quer. Quem entende? A questão é, o que estamos fazendo com a nossa alma? O que estamos fazendo com o nosso corpo? O que era para ser feito no nosso espírito já foi feito. Quem entende? Aleluia. Mas olha o que esse texto diz aqui, ó. João capítulo 14, o versículo 21. Aquele que tem meus mandamentos, não é só no sentido de ter as escrituras, porque a gente sabe que tem muitos países aí que não tem as escrituras, tem parte dela, amém? Mas eu acredito que pode ser uma pessoa que tenha de fato os mandamentos, ou seja, conhece aquilo que Deus manda fazer, e aqueles também que têm a oportunidade de ter a Bíblia na sua casa. Olha o que ele diz: aquele que tem meus mandamentos, e a eles, ou seja, aos mandamentos o obedece, esse é o que me ama, e o que me ama também será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a quem? A ele. E esse se manifestar é se revelar, amém? É fazer o que está escrito correr atrás de nós. Quem entende? Mas você percebe que uma pessoa ela pode ter a palavra e mesmo assim não amar ao Senhor? Quem entende? Porque ele disse, olha, aquele que tem meus mandamentos e os obedece, se guardar isso, esse é o que me ama. Não só me ama, como será amado do meu Pai. E eu vou me manifestar a Ele. Então percebe, irmão, que a vontade de Deus é que a gente possa conhecer de fato as Escrituras, e não só conhecer ela, mas praticar ela, e se esforçar para isso mesmo. Eu achei interessante aquilo que a gente ouviu aqui esse final de semana, porque o único sacrifício que Deus espera de nós é fruto de lábios mesmo. É uma expressão de gratidão, é uma expressão de se ataviar com o que a palavra diz, se armar com a palavra. Amém? Você percebe que eu posso citar aqui diversos textos, vai estar tudo muito parecido com aquilo que aconteceu com Jesus, em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele resiste ao diabo. Mas olha que interessante, Jesus foi conduzido ao deserto, não foi pelo diabo, foi pelo Espírito Santo. Mas Jesus estava forte. O Espírito Santo não ia conduzir, guiar Jesus para estar em alguma situação sem ter nenhuma direção, sem ter nada da palavra, sem nenhum norteamento. Deus pode, o Espírito Santo pode nos guiar para o meio das trevas, para o meio de um povo seco, para o meio do povo que não tem direção, para uma empresa que às vezes o patrão não está enxergando, e às vezes um funcionário, um jovem está conhecendo a palavra, está se enchendo do conhecimento, está tendo luz em áreas, e vai chegar um momento que aquele jovem vai ser reconhecido, porque ele é destacado, porque ele é ativo, amém? Porque ele na verdade é diferente dos outros, e chegar o momento daquele líder, daquele patrão, pedir um conselho, e aconteceu o que aconteceu com José. Quem entende? Sabe, irmão, eu não acredito que nada acontece por acaso, nem nada acontece de repente, sem que haja vamos dizer assim, uma preparação, amém? Porque a gente percebe que uma coisa pode acontecer rápido, dependendo do entendimento da pessoa e o apego daquela pessoa com a palavra. Pode acontecer rápido? Pode. Tem muitas pessoas que se convertem com pouco tempo, Deus pode se manifestar rápido na vida daquela pessoa. Às vezes tem pessoas que têm anos e a gente não vê tanta manifestação de Deus na vida dela. Por quê? Porque ela despreza. Porque ela tem até o conhecimento, mas ela não pratica os mandamentos. E não será amado do Senhor. Não é que Deus vai desprezar, é no sentido de Deus demonstrar o seu amor. Porque um pai e uma mãe que se preze, mostra seu amor para com o filho, não é só falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, é com as suas atitudes. Procurando fazer o melhor. Procurando levar eles a cada dia buscar ao Senhor, procurando colocar no melhor colégio, a melhor alimentação, a educação, não é assim, no natural? Agora imagina Deus, nosso Pai, Ele sempre vai querer o melhor para nós, irmão, quem entende? Mas nós temos que entender que é muito mais do que dizer eu amo ao Senhor. Abra a tua Bíblia aqui em João mesmo, capítulo 8.
O meu amor não é medido pelo que eu falo, mas é medido pelo aquilo que eu faço ou vivo. Sabemos que a declaração de amor para com Deus é importante, mas é limitante. Amém? E eu creio que Deus não quer que a gente seja limitado só nas palavras. Ele diz o seguinte, capítulo 8, versículo 31. Vamos ver o 30. O 31 é muito lido, quando diz que conhecereis a verdade, mas no 30 ele diz o seguinte, do capítulo 8 de João. Diz, falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus vinha trazendo uma mensagem, e dentro da mensagem aqui, eles acreditaram, porque ele estava falando do Pai. Ele disse, olha, e eles creram. E Jesus dizia aos judeus que havia crido nele, ou seja, naquela mensagem, que ele estava revelando o Pai. Se permanecer na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus. Aí ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que esse povo aqui, eles creram naquela palavra, mas ele disse, olha, se vocês permanecerem nos meus ensinamentos, vocês não só vão tornar meus discípulos, mas vocês não vão ser leigos, vocês vão ser a cada dia inteligentes, vocês de fato vão enxergar o que os outros não enxergam. Em João aqui também fala, capítulo 10 e o versículo 9, que quando a gente entra pelo Senhor, diz que a gente, quando sai, a gente encontra pastagem, ou seja, a gente começa a ver o que a gente não via antes. Quando João também fala, né, no capítulo 3, o Senhor falando com Nicodemos, ele era um religioso, irmão, mas ele era um cego espiritualmente falando, e o Senhor falou para ele, olha, se você não nascer de novo, você nem pode entrar, nem pode ver. Sabe que nós não vivemos pelo que vemos, ou não vivemos por vista natural, mas vivemos pelo que a palavra diz, e podemos ver, é chamado como o olho de entendimento. Você pode ver com os olhos fechados, mas você vê. Posso ir amém? Abraão, ele via todo momento que Deus prometera a ele, com o olho aberto, com o olho fechado. Por quê? Porque eles começavam a meditar na palavra, e quando ele começava a ver as coisas, querendo tirar o foco daquilo que Deus tinha prometido a ele, ele abria a sua boca e dava o verdadeiro sacrifício de louvor, que é fruto de lábios, você falar aquilo que é a sua carne, e falar aquilo que está tudo, vamos dizer assim, ao contrário, né? Falando no popular, ou seja, no dia a dia, mas mesmo assim, irmão, ele diz que ele não vacilou. Romanos capítulo 4, versículo 20, mas diz que ele deu louvores a Deus, ele deu crédito a Deus, deu glórias a Deus, ou seja, dizendo, eu não vou largar mão da tua palavra, independentemente da situação, eu não vou deixar de declarar a tua palavra, seja acordado, seja dormindo, mas ele se via como Deus dizia para ele, que ele seria pai de multidões. Posso ir amém? E a gente estamos em um momento propício para podermos de fato crescer na fé e se tornarmos a cada dia discípulos do Senhor, porque nós temos uma igreja de ensino. Aquele que for bem ensinado, bem instruído, não será maior do que o mestre, mas será igual a ele. 1 João capítulo 2, ele fala sobre isso, versículo 6, que aquele que está em Cristo deve andar como ele andou, e é andar, dentro do contexto ali, andar em amor, andar no fruto do Espírito, andar nas manifestações. Talvez a gente não ande na plenitude, nos 5 dons ministerial, mas como filho de Deus, irmão, nós vamos ser um bom representante do Pai, onde a gente estiver. Posso ir amém? E nós podemos fazer isso muito mais lá fora do que aqui dentro, porque muitos têm em mente que servir a Deus fica restrito a 4 paredes. Quem entende? Servir a Deus é muito mais do que isso aqui, irmão. Isso aqui é confortável, isso aqui é básico demais, é simples demais. A minha maior força, eu acredito, e dos que servem ao Senhor dentro do ministério, entre 4 paredes, é mais lá fora do que aqui dentro, porque tem muitas pessoas que ela possa colocar muita força aqui dentro, mas se lá fora não colocar, não viver a palavra, então o que ela fala não vai segurar por muito tempo. Quem entende? Porque só a boa conduta é que pode de fato manter uma pessoa firme.
Só a reputação. Você pode ter dom, talentos, habilidade, como tanto outros que tiveram, mas não permaneceram. Por quê? Porque não vai ser nenhum dom, nenhum talento que vai nos manter, mas vai ser a conduta. Quando a Bíblia diz, lá em 1 Timóteo capítulo 3, sobre aqueles que deveriam ser diácono ou desejava ser ministro, teria que ser gente experimentada. Quem entende? E o mundo já faz isso. Mas se nós estivermos conectados com a palavra, como está lá em João capítulo 15, vamos dar muito fruto. E o que eu acho interessante é que ele está generalizando entre pessoas que têm 100 anos já em Cristo e pessoas que têm 1 ano em Cristo. Uma coisa é certa, se tivermos nele, vamos dar muito fruto. Dentro da sua idade, dentro do seu entendimento. Quem entende? Não estamos falando aqui, irmão, de tempo de igreja. Estamos falando aqui do apego à palavra e demonstrado pelas nossas atitudes, pela prática. Quem entende? Talvez o pastor não está vendo você na faculdade, não está vendo você no seu trabalho, mas Deus está vendo. E é Deus que vai nos promover, porque está vendo a sua fidelidade onde você está. Porque é impossível a palavra não se cumprir no homem e na mulher fiel. A palavra diz que o homem fiel será acumulado de quê? É qualquer um que for fiel. É a todos. Mas é a todos que vai ser abençoado da manifestação das promessas, mesmo sendo filho? Não é. Por exemplo, tem mais de um versículo que fala sobre isso, que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o amam e os livra. Mas tem outros textos que diz: os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que obedecem e os livra. Quem entende? E muitos ficam dizendo, mas por que Deus não tem livrado muitos filhos dele? A questão é o temor. A questão é que questão de comunhão é o que a gente não vai colocar a mão mesmo. Amém? Mas uma coisa é certa, Deus não quer, irmão, ninguém precoce lá não. Porque um soldado saindo aqui da terra, que vai representar ao Senhor, um filho, indo para a glória, irmão, qual é o futuro que tem para o reino de Deus? Nenhum. Tem para aquele crente que não vai para o inferno. Mas para Deus não. Deus quer que a gente possa viver muito aqui e obrigado. Amém? Se morrer cedo, que seja um mártir, que seja alguém que possa deixar um grande legado, não é? E trazer um grande movimento em uma cidade, como a gente já viu, mártir nos nossos dias. Pessoas que deram a sua vida pelo Evangelho e mudou a história daquela cidade, daquele país. Isso pode ocorrer? Pode sim. Quem entende? Mas nós precisamos entender, irmão, que muitas pessoas lá no Velho Testamento, até chegar a Cristo, colocaram muita força. Eu acredito que talvez, por nós não precisarmos fazer o que eles fizeram, talvez, muitas das vezes a gente fique relaxado, ou remisso, ou seja, não tão prudente como a palavra manda. Mas nós precisamos de fato entender que nós temos que fazer alguma coisa com a nossa mente e com o nosso corpo. Amém? Abra a tua Bíblia lá no Salmo 115. É um assunto que a gente fala muito sobre tricotomia, mas algumas perguntas que a gente ouvimos aqui, ou que foi perguntado no dia que estava o pastor Adilson e eu aqui respondendo, algumas coisas tão básicas para quem a gente conhece, que é um espírito, que tem uma alma e habita em um corpo. Amém? Mas se entendermos a vontade de Deus, irmão, para a nossa alma e para o nosso corpo, vamos de fato dar uma guinada muito maior do que a gente imagina. Olha o que diz aqui esse texto. E o versículo 16. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele entregou a quem? Entregou a nós. Versículo 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio.
Olha para cá, por gentileza. Ele fala, nem os mortos, nem os que descem ao silêncio, louva ao Senhor. Ou seja, ele está falando dois tipos de morto. Aquele morto vivo, que não tem comunhão com Deus. Esse contexto aqui ele estava falando sobre ídolos. Pessoas que adoravam o Deus verdadeiro e as pessoas que adoravam os ídolos. Amém? Ele estava mostrando que aquele que a gente adora se torna semelhante, parecido demais com ele. Ou seja, se nós adoramos a Deus, nós vamos se tornar muito parecido com ele a cada dia. Nas nossas atitudes, no nosso falar, comportamento, quem entende? E aqui ele está mostrando o seguinte, olha, o salmista está mostrando que Deus é Ele quem governa os céus e nos entregou a terra. E mostrando que os mortos, esses que adoram os ídolos, se tornam semelhantes a Ele, que tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, nariz, mas não cheira, olhos, mas não vê. Ele estava dizendo que eles não podem louvar ao Senhor, nem os que estão vivos, nem os que dessa sepultura. Ou seja, Deus não é louvado por nenhuma pessoa que não é temente a Ele, mesmo vivo fisicamente, nem os que morrem sem Ele. Aí ele diz, no nosso caso, nós, porém, faremos o quê? Bendiremos ao Senhor, desde agora para todo sempre. Lá no Salmo 22, versículo 3, diz que Deus está entronizado entre o louvor de Israel. Hoje Deus está entronizado entre o louvor da sua igreja. O que é estar entronizado? Ou seja, ele está de acordo se nós falarmos, vivermos uma vida louvável de acordo com a nova aliança. Amém? Ou seja, ele está ali no trono dizendo assim, olha, o que você fizer, alinhado à minha palavra, eu velo para cumprir. Quem entende? Aleluia. Abra a tua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5. O que fazemos com o nosso corpo e a nossa mente é o que vai ser visto a cada dia em nossas vidas. O resultado. Muito conhecido esse texto também, mas preste bem atenção o que ele diz aqui no versículo 17, do capítulo 5 de 2 Coríntios. Portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova o quê? Ela é uma nova criação. Minha pergunta é o seguinte: quando você se converteu, você que era branco ficou preto? Ou você que era preto ficou branco? Você que era baixo ficou alto? Você que era alto ficou baixo? Ou ficou da mesma forma? Então, Paulo está falando aqui do Espírito. A gente lemos lá, no Salmo 115, que falando que os mortos não louvam o Senhor. E é interessante que lá em João capítulo 4, Jesus está falando com a mulher samaritana, e aquele texto ali, Jesus ele fala para a mulher samaritana que chegaria uma hora que os verdadeiros adorariam em espírito e em... Porque Deus é espírito e importa que adoramos Ele em espírito. Aí ele disse, olha, vai chegar a hora, mas como ele já via mais na frente, ele disse, espera aí, mas já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Percebe, irmão, que no Velho Testamento ninguém podia fazer isso, só na Nova Aliança. Amém? Mas medita que ele disse, vai adorar em espírito e em verdade, duas coisas diferentes. Adorar com a nova natureza e adorar de verdade de acordo com o que você entende. João 17, 17. A tua palavra é a verdade. No Salmo 119, ele fala ali, como um jovem purificará seu caminho? Observando a verdade, observando a palavra, buscando a palavra, se consagrando à palavra. Tem outro jeito? Tem não. Se é tão básico, se é tão simples, se é tão conhecido, por que não há tanta consagração? Porque há um sacrifício e alguém vai ter que ceder. E interessante, querido, de que vamos perceber aqui que Paulo está falando, aqueles que estão em Cristo é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Perceba que ele está falando com o espírito humano. Amém? Mas olha que interessante,
Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 22. Olha o que ele diz. Ele mostrando a lei e o pecado do Velho Testamento. E Paulo aqui trazendo um divisor de água, mostrando que a gente não está mais lá na lei. Ou seja, nós não somos mais devedor ao diabo. Amém? Porque antes de estar em Cristo, Filipenses, ou Efésios capítulo 2, verso 1, diz que nós andávamos, como agora os espíritos que estão operando nos filhos das desobediências, que eles andam, espírito, alma e corpo, obedecendo ao diabo, como nós éramos antigamente. Paulo mostra um retrato nosso antes de estar em Cristo. Amém? Amém. Mas agora é diferente. Ele diz aqui, no versículo 22, porque no que diz respeita ao homem interior, tenho prazer na lei de quem? Mas vejo que nos membros do meu corpo há outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me fazendo escravo da lei e do pecado, que está nos membros do meu corpo. Aqui Paulo diz: desgraça o homem que sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Aí ele diz: graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deste modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Olha para cá, gentileza. Irmão Paulo estava trazendo um divisor de água aqui. Ele estava mostrando que agora nós, como uma nova pessoa, uma nova criatura, nós poderíamos identificar algo que eles lá no Velho Testamento não identificavam. Amém? Por quê? Porque agora a gente entendemos que de fato o homem ele é pecador por questão de natureza. Gálatas fala sobre isso, obra da carne. Diz que há uma briga entre si para quem não faz que seja do vosso querer. Ou seja, Paulo estava mostrando que o corpo dele habita o pecado, e dentro do crescimento de cada um vai ter coisas que de fato pode estar mais aguçado de você querer fazer o bem, mas você não faz. Amém? O que isso vai dizer para nós? Que a gente temos que parar, se entristecer com isso, que não vai ter mais jeito. Irmão, você não sabe quantos irmãos nossos, religiosos, que não têm a palavra revelada como a gente temos, o quanto eles são condenados. Eu digo isso por quê? Porque eu nasci numa igreja de gente religiosa, mais de 5 anos na igreja. Todas as vezes que eu chegava na igreja, eu me ajoelhava, nada contra ajoelhar-se, amém? Pode fazer isso, fica livre. Me ajoelhava, mas todas as vezes que me ajoelhava era pedindo perdão, porque eu pensava que era pecador. Mas Paulo diz que Cristo, ele não é ministro de pecador. Amém? Porque ele recebeu o pecado para justificar a muitos, porque nem todos queriam a justificação, porque não é por sacrifício, mérito nosso, mas eu estou falando no sentido de podermos reconhecer as inclinações, os desejos da carne, e poder entender que agora não devemos mais nada, porque nós somos uma nova pessoa. Amém? Aleluia. Vamos ver isso. Lá em Hebreus, abre lá, por favor. Capítulo 2. Nós não devemos mais nada ao diabo. Amém. Diga amém. Amém. Aleluia. Por isso que ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí muitos dizem assim: pastor, por que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? E por que tem aquele irmão que vive pecando? Aquele irmão que vive errando? Ele não é nascido de novo não é? E tem muitos que dizem assim: rapaz, se converta de novo,
Porque pensa que a pessoa não é convertida porque ela anda ainda segundo a carne. Mas na verdade ela precisa entender que alguém precisa ser salvo, a mente dela, e não vai competir a Deus salvar, vai competir a nós. Quem entende? Mas olha que interessante, aqui ele mostra o benefício daquela cruz. Capítulo 2, o versículo 14: portanto, visto que os filhos compartilham da carne e do sangue, ele também, Cristo, participou das mesmas coisas, que pela morte destruísse aquele que tinha o poder da morte. Quem é ele? O diabo. E livrasse a todos que estava sujeito à escravidão durante toda a vida, por medo de quê? Por medo da morte. Estávamos sujeitos à escravidão, mas hoje não. Hoje nós somos uma nova pessoa. Amém? Uma pessoa, quando ela nasce de novo e ela erra, há uma tristeza no semblante dela. Quem entende? Porque a Bíblia diz: segundo o homem interior tem um prazer na lei de Deus. A gente viu isso. Quem entende? Quando a pessoa ela fica triste, geralmente muitas pessoas dizem assim: pastor, será que eu perdi a salvação? Porque eu estou pecando e eu não consigo deixar esse pecado. A maior prova que a pessoa não perdeu, porque ela não tem entendimento, e ela está triste, porque ela quer reconciliar-se, mas não sabe como. Quem entende? Então o que a gente precisa entender, querido, de que para uma pessoa perder a salvação, uma das coisas que leva uma pessoa a perder a salvação é ela desprezar a graça. Quem entende? Ou ela viver de forma liberal, depois de conhecer a verdade do pecado. Porque o maior pecado é uma pessoa ouvir a graça e desprezar ela. Quem entende? Depois que se conhece, de fato, também a palavra e blasfema contra o Espírito Santo. Mas percebemos aqui que ele de fato destruiu aquele que tinha o poder da morte, ou seja, aquele que nos escravizava. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Olha o que ele diz: apagando o escrito de dívida que nos era contrário e constava contra nós. Você sabe que naquela época o diabo ele cobrava seus direitos a Deus. Quando se lembrou a história de Jó? Diz que ele estava passeando entre os filhos ou os anjos do Senhor, e ele disse: também tu cobra a Jó? Tu cerca tudo que ele tem. E você percebe que no começo da carta de Jó mostra que Jó fazia sacrifício de forma contínua pelos seus filhos, porque se eles estivessem em pecado, Deus o perdoara. E olha que Deus perdoou muito. Quem entende? Então naquela época ia cobrar diretamente a Deus. Só que hoje nós temos o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. O diabo não pode ir direto a Deus. Quem entende? Por isso que João disse: filhinhos, não devemos viver no pecado, porque aquele que nasceu de novo não vive no pecado. Mas se pecar, diga assim: se nós temos um advogado. O que a gente só faz é confessar a ele, e ele vai diante do Pai, e o diabo é que se vire para falar com eles. Quem entende? Se vir falar com nós, você diz: vai resolver com o meu irmão, com o meu pai, porque eu já falei com eles. Quem entende? Nós hoje temos a oportunidade, irmão, de andar sem estar preso a nada, livres de fato. Amém? Como Paulo, mesmo preso fisicamente, mas estava liberto quanto nós, pregando e deixando que todo mundo ficasse ciente daquilo que ele cria. É isso que precisamos entender, que Deus, irmão, quer que a gente entenda que nós temos uma alma, nós temos um corpo que precisa de fato a mente ser renovada. Vamos ver Romanos capítulo 12. Olha que interessante, é um texto muito conhecido, mas quando ele fala aqui em renovação, a gente tem em mente de a gente pegar a nossa alma e a nossa mente e colocar ela numa prisão. Ele não está falando de arrancar a nossa alma, de tirar a nossa alma, de tirar a nossa personalidade, está dizendo de renovar a nossa alma. É diferente. Você não vai ter outra alma não, é essa mesma. Você não vai ter outro corpo, é esse mesmo. Agora um dia vamos receber um corpo glorificado. Quem entende? Renovar é você, por exemplo, essa parede aqui, ela antes era azul,
foi renovada. Se eu tirasse essa parede, eu teria como renovar outra cor? Não. Então ele não está mandando a gente tirar a nossa mente, a nossa alma, está mandando a gente renovar ela. Quem entende? Ou seja, quando nascemos de novo, a Bíblia diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus foi derramado, não foi na alma, foi no coração, foi no homem interior. Amém? Então, por que muitos irmãos não conseguem ainda perdoar o outro, compreender o outro? Porque o amor ele é aperfeiçoado, mas para ser aperfeiçoado ele tem que ter argumento, ou seja, e esse ser aperfeiçoado é na compreensão, porque já está dentro de nós. Quem entende? Mas olha que interessante, para esse amor de fato, ele ser aperfeiçoado, nós precisamos não só ter a palavra, mas decidir, de fato, vencer o mal com o bem, como Paulo diz aos Romanos. Não se vence o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. E é interessante quando a Bíblia fala sobre Jesus, né? E principalmente o apóstolo Paulo, a gente vê em Efésios capítulo 5, verso 1, ele disse, olha, sedes imitadores de Deus como filhos amados. Mais uma vez, dentro desse contexto, ele estava falando sobre o amor. Por quê? Deus está mais preocupado que a gente, na verdade, revele Ele andando em amor, do que a gente está preocupado de ser usado nos dons do Espírito. Quem entende? A Bíblia diz em João 13:35, nisto conhecerão todos que são meus discípulos. Quando vocês fizeram o quê? Foram religiosos, andar com a Bíblia debaixo do braço, cantar bem, tocar bem, falar bem. Não, quando andarmos no amor. 1 Coríntios, capítulo 12, mostra sobre os dons do Espírito, mostrando que aquela igreja não faltava, mas era uma igreja carnal. No capítulo 13, ele fala sobre o amor. No capítulo 14, ele fala sobre a ordem, a decência que deve acontecer. E ordem e decência só acontece através do conhecimento da palavra. Quem entende? Se você leva uma pessoa na sua casa, vamos dizer assim, um pintor profissional, ele vai identificar as cores que vai de fato trazer um benefício maior na cozinha, nos quartos, na sala, não é? A gente não somos profissionais, a gente pinta qualquer cor. Aí eu quero essa cor, eu gosto dessa cor, e coloca lá. Mas cada um na sua área vai fazer o seu melhor naquilo que ele faz. E de uma forma inconsciente, aquilo vai vingar. Aquilo vai trazer fruto. Imagina, você chega numa cozinha toda preta. Acaba de eu estou no velório. Aí chega numa cozinha, está lá, aquelas cores, né? Bem viva. Laranja, verde, aqueles quadros com aquelas frutas. Ou seja, pessoas que são peritas em cada área, em cada assunto, ela vai enriquecer. Amém? Trazer argumento para quê? Para que haja bem-estar. E essa é a vontade de Deus, que a gente possa em todas as áreas. Mas olha que interessante, ele diz aqui, capítulo 12, o verso 1, ele diz, portanto, irmãos, exorto pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Não vos amoldeis a esse esquema deste mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, coloque para dentro a compreensão do reino que você faz parte, porque só assim você vai poder salvar a sua mente, salvar a sua vida. Quem entende? E acho que, irmão, é interessante de que é algo muito ensinado no nosso meio, muito corriqueiro, mas nós muitas das vezes não entendemos o quanto é importante a gente estar anotando, o quanto é importante a gente estar revisando. Sabe, irmão, que quando você ouve a palavra, você chega em casa e você não anotou, você não, vamos dizer assim, não pesquisou, você não estudou, você não se aprofundou mais, você vai perdendo aquilo que você está ouvindo. Termina a semana, você não pode fazer nenhum balanço do que você aprendeu. Quem entende? Você não consegue, irmão. É impossível a gente praticar o que está escrito sem meditar na palavra de noite. Uma pessoa que faz uma faculdade, uma pessoa que faz qualquer um curso aí, né, que seja sério,
Você acha que ele fica restrito à sua casa? Ou restrito à faculdade ou ao colégio? Não. Você vê que tem pessoas, irmão, que às vezes está fazendo faculdade, às vezes são pessoas que têm filhos e trabalham, sai do trabalho, vai para a faculdade, chega em casa, vai dormir de madrugada, não só cuidando dos filhos, ainda cuidando da janta ou do almoço para outro dia, e ainda vai estudar. Me diga aí, naturalmente, se uma pessoa dessa não morrer, ela vai chegar em algum canto. Naturalmente falando, vai. Quem entende? Porque ela está se dando, a Bíblia diz que o trabalhador ele é digno do seu salário, seja em qualquer área. Quem entende? No que a gente se dedicar, vamos ver resultado. Mas sabe, irmão, que nós temos ouvido muito isso e é uma verdade. Nós precisamos saber o que é prioridade. Amém? Aqui Paulo estava falando, olha, apresente seu corpo como sacrifício vivo, renove a sua alma. Ele estava falando para o sujeito que nasceu de novo. Ele estava falando para aquele que não deve nada a Satanás. Amém? Ele estava falando para aquele que pode imitar a Deus como filho amado, irmão. Aleluia! Ou seja, ele está dizendo, vocês têm toda a capacidade, mas você tem que entender isso. Tiago, irmão de Jesus, entendeu a mesma forma. Tiago capítulo 1, ele diz isso, no versículo 21 em diante: recebe a palavra com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a tua alma. Irmão, é interessante que a Bíblia diz que o diabo ele é inimigo das nossas almas. Ele não é inimigo do nosso espírito, porque ele não pode tocar no nosso espírito, porque nós somos uma nova criatura. Mas ele pode tocar no nosso corpo se deixarmos, ele pode tocar na nossa alma se deixarmos. Sabe, irmão, a gente não podemos impedir das setas do diabo, dos pensamentos vir, que até o próprio Jesus, ele não pôde, na verdade, vamos dizer assim, impedir dos pensamentos vir, mas ele impediu dela permanecer. Amém? Jesus foi tentado, porque vinha a tentação, mas, irmão, ele foi preparado para isso. Quem entende? E Tiago ele diz, olha, recebe a palavra com mansidão. Irmão, o que é mansidão? É você não ficar retrucando. Mansidão é você não ficar lutando, dizendo assim, rapaz, mas amanhã eu começo. Sabe, tudo aquilo que você não coloca data, você fica prolongando. Eu vou começar a fazer exercício, talvez para a semana, mas você não coloca data, não coloca horário. Isso é comprovado. Amém? Se você não anota lá, geralmente quando alguém vai marcar uma ficha ou algo desse, vamos dizer assim, dentro dessas coisas assim, geralmente as pessoas, ele tem que anotar lá, porque para não perder de vista e de fato ele está atento para não perder a oportunidade, principalmente se for grátis, não é? Se você não vir esse dia, já perdeu, já era. Quem entende? Sabe, irmão, a gente não devemos passar batido, porque Deus tem muito mais para nós. Hebreus capítulo 2, ele diz, olha, que devemos pegar a palavra firmemente, para que em tempo algum, possamos se desviar dela. Nós estamos vivendo, irmão, um tempo, o qual nós temos a oportunidade, de fato, mostrar, não que somos melhor do que ninguém, mas mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor, de que vale a pena seguir a palavra. Quando a Bíblia diz que o diabo é inimigo das nossas almas, porque ele vai lançar pensamento para derrubar a nossa alma. Ele não consegue, pode ver, pessoas depressivas, aonde é que vem a depressão? Síndrome de pânico, pessoas que não têm perspectiva de futuro, tudo vem aqui. Mesmo ela sendo uma filha de Deus, mesmo ela sendo mais do que vencedora, mesmo ela sendo tudo que a Bíblia diz. Não é verdade? Mas se ela não tomar nenhuma atitude, irmão, não vai sair daquela mesmice não. Infelizmente vai sofrer. Amém? Olha que interessante, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo fala para aquela igreja que era uma igreja modelo, dizendo que eles deveriam estar irrepreensível para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, espírito, alma e corpo. Ou seja, no espírito competiu ao Senhor, para que nós fôssemos irrepreensíveis, mas na alma e no corpo compete muito a nós. Amém? Isso vai nos levar, irmão, a cada dia, de fato, priorizar o Senhor no nosso dia. Sabe por que os judeus têm uma vida de sucesso? Em muitas das áreas. Irmão, não foi em vão quando Deus fez aliança com o povo judeu.
Sabia disso? O povo judeu, irmão, são um povo mais inteligente que tem na terra. É um povo que, se você for ver na história, que ganhou mais prêmio no mundo é o povo judeu. É um povo que tem aliança com Deus. Não são filhos, até não confessar Jesus, mas tem aliança. Tem muitas promessas nos evangelhos que não é para a igreja, é para eles. Quem entende? Mas os coreanos, eles pegaram algo que os judeus, eles já têm isso desde a época de Abraão. Eles dão prioridade em tudo da sua vida. Eles acordam de madrugada, depois da meia-noite. Olha que interessante. Eu ouvi muito falar sobre isso, eu não entendia por quê. Eles acordam depois de meia-noite para adorar ao Senhor, mesmo que depois eles vão dormir, depois daquele momento. Porque depois de meia-noite é outro dia. Então ele se encarrega de entregar aquele dia ao Senhor. E os coreanos fizeram isso. Se você for ver a história da Coreia, aquele país mudou de forma extraordinária. A Coreia, irmão, existe a Coreia do Norte e a do Sul. A Coreia do Norte, eles eram um país devastado na sua história toda da humanidade. Não faz nem 150 anos que mudou a história dela. Era um riacho podre, aonde o povo, na verdade, o banheiro deles era um riacho lá. Era o maior sofrimento. Sem contar que quando ele estava crescendo um pouco, ia outros países e saqueava aquele povo. Mas se levantou uns cristãos ali naquele lugar e fizeram diferente. Os governos se levantavam e davam matéria-prima ao povo, ou seja, e botava outras pessoas que tinham a palavra para instruir, para eles poderem construir casas. Antigamente o governo fazia tudo por eles, dava casa, matéria-prima, dava tudo, e disse que nada mudava. E aquele povo começaram a fazer isso, a orar de madrugada. E eles levantava a casa de um vizinho, levantava a casa do outro, e todo mundo se unia. Se você for ver a Coreia, coloca lá, você vai ver no YouTube. Aquele rio onde era só urina, só fezes, hoje as crianças ficam lavando os pés e os peixes passando, água cristalina. Hoje é um país, uma potência mundial. 10º país que mais evangeliza no mundo. Por quê? Porque eles renovaram eles começaram a dar prioridade ao Senhor. Quem entende? Então, se nós não pararmos para observarmos o que estamos fazendo com o nosso corpo, com a nossa mente, não vamos ter condição de dar o nosso melhor a Deus. Irmão, que não passe só de palavras. Amém? Mas nós precisamos entender que é uma guerra de informações, uma guerra que lutamos contra o nosso corpo e uma mente que fica indecisa a quem obedecer, ou aquele que nasceu de novo, ou a carne se estiver mais aguçada. Uma coisa certa, a inclinação da carne dá para a morte, mas a inclinação do Espírito dá para a vida e paz. Diga assim: o meu Pai, Ele tem para mim vida e paz. Amém? Sejam abençoados pela prática da palavra. Wendel. Aleluia. Eu estava meditando agora, né? O pastor estava falando aqui, eu estava meditando nessa última frase que ele falou. Quem nunca já ouviu aqui? Principalmente no final do culto, né? Sejam abençoados com a prática da palavra. Vai fazer a diferença a prática, meu irmão. Nós temos que atentar para essas coisas. Se a gente quer ter uma vida bem sucedida, nós precisamos ouvir, reter e praticar. A prática é que vai fazer toda a diferença. Não só o ouvir, mas é praticar em seguida. Como eu estava falando no início, quando a gente sai por essas portas, a nossa atitude é que vai fazer toda essa diferença. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Agora a gente vai ter nosso momento, né, do dízimo da oferta. Eu queria ler um versículo para você aqui. Provérbios capítulo 3, versículo 9, que diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros
ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Aleluia. E agora a gente tem essa oportunidade, meu irmão, de honrar o Senhor. Se você quer crescer em sua vida, honra o Senhor, meu irmão. Em todas as áreas de sua vida. Qual é a área que você quer avançar? Qual é a área que você quer crescer? Honra o Senhor. Nessa área não vai ser diferente. Se você honrar o Senhor com as suas primícias, com o seu melhor, com certeza nunca vai faltar nos seus celeiros. Amém? Então sai do seu lugar com alegria e faz isso, meu irmão. Eu elevo os meus olhos aos montes, de onde o meu socorro vem. Dentro de mim eu sei, tudo vai bem. A minha confiança está em Deus, descanso no que Ele prometeu. E dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Aleluia, aleluia. Então, pessoal, a gente aqui, né, toda terça-feira, nosso culto Atraídos, né? Você que tem jovem, sua família, sua casa, traz ele, vem junto com ele. Porque com certeza ele vai ser abençoado, você também vai ser abençoado, né? A gente organizou, né, com os jovens do nosso ministério. A gente tem toda a programação, irmão, para todo esse ano, com eventos, e coisas, e recursos, que vai trazer um avanço e um crescimento para você que é jovem e para você que tem filho jovem também. Então incentiva ele a vir, né? Você que é jovem, que está aqui, vem, meu irmão, nas terça-feira, não só na terça, né, mas outros dias também. Mas a gente já começou, né, com essa programação, e dia 11, no mês que vem, a gente vai estar fazendo um culto, né, ao ar livre, aqui na Praça João Cabeludo. Você que é jovem, você é nosso convidado. Espero que você esteja conosco aqui. A gente também vai estar divulgando isso de uma forma maior nas nossas redes sociais, né? Nós temos o Instagram. Se você não nos acompanha lá também, tá certo? É Jovens Atraídos. Você pode ir e vai ficar atualizado com os eventos que vai ser de jovens. E eu acredito, irmão, se você vier junto conosco, está perto de nós, com certeza você vai crescer em Deus. Você vai revelar Jesus por onde você passar, e com certeza as bênçãos do Senhor vão acompanhar você. Amém? Então fecha teus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te render graças, Pai, por mais uma oportunidade, onde o Senhor tratou conosco, onde o Senhor abriu mais um pouco nossos olhos, para que possamos praticar a Tua palavra, para que possamos, ó Pai, com a prática, desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós, Senhor. Eu te agradeço por uma volta para casa abençoada, eu te agradeço por uma semana proveitosa, uma semana triunfante, Senhor, porque vamos praticar a Tua palavra, e a consequência disso o Senhor vai operar ao nosso favor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nunca nos deixa só. Sempre o Senhor vai estar nos alertando, abrindo nossos olhos, nos corrigindo, para que possamos a cada dia ser atraídos para a Tua vontade, e assim desfrutar de tudo que o Senhor conquistou para nós. Eu te agradeço pela uma volta para casa abençoada, em nome de Jesus. Amém? E vou voltar a dizer, sejam abençoados, irmão, com a prática da palavra. Amém? Vão na paz. Boa noite.